E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então com os nossos vídeos sobre editores de textos, né? Nessa parte do vídeo, nós vamos começar a trabalhar com a aplicação das normas da BNT para edição de textos. Mas antes de eu iniciar, vamos lembrar, né? Cliquem aí no botão vermelho para vocês se inscreverem. De novo, se você está assistindo o vídeo aí pela plataforma, né, pelo ambiente Ava, clica lá, rola um pouquinho para cima, vai lá, abre rapidinho o meu canal. Clica lá para se inscrever, pelo menos para dar uma moralzinha, né, pro professor. Curta os vídeos, ou não curta, né, se você não gostou, né. Comente caso tenha alguma dúvida, para facilitar, né, para ajudar bastante. Nos vídeos anteriores, então, eu falei um pouco sobre as partes mais básicas da utilização do Word para a gente trabalhar com edição de texto, né? Então eu dei uma visão geral do Word, falei como que vocês fazem para trabalhar com listas, falei como que vocês podem fazer para trabalhar com inserção de imagem, de tabelas, como que vocês podem fazer para trabalhar com dicionário, com autocorreção, como trabalhar com estilos de parágrafo, com a inserção de as quebras, né? E isso tudo vai ser muito útil porque nós vamos chegar aqui na parte das normas e nós vamos ter que aplicar essas regras aqui dentro das normas. Professor, mas por que a gente tem que usar normas para fazer essa formatação? Por que os trabalhos têm que ficar naqueles padrõezinhos lá? Por um motivo muito claro, para evitar que cada um faça do jeito que bem quiser, né? Então, o uso das normas de formatação de trabalhos ele é bem antigo, ele não surgiu ontem, né? Então, desde os anos 70 ali, pelo menos, a gente tem normas da BNT para formatação de trabalhos. No início, a formatação não era no computador, a formatação era basicamente um processo usando máquinas de escrever ou trabalhos feitos a punho, né? Mas depois passou a se usar os computadores. E aí, para isso, a BNT ela criou várias normas, ela possui várias normas que vão trazer regras diferentes ali para a gente, né? Eu não vou entrar nos aspectos de cada uma dessas normas, até porque se eu fosse entrar nesses detalhes mais sórdidos das normas, eu precisaria de uma disciplina inteira, né? Então a gente tem uma disciplina de metodologia que costuma ensinar isso para os alunos. Mas eu listei aqui as principais delas, né? Então a gente tem a norma 14724, que é a norma que diz toda a estrutura, as regras de apresentação dos nossos trabalhos acadêmicos, tá? Então toda a parte principal do nosso trabalho está dentro dessa norma. A gente tem a norma NBR 10520, que diz como as citações vão ser feitas. O que é uma citação? Uma citação basicamente quer dizer que você tirou essa parte do seu trabalho de algum outro lugar. Seja uma imagem, um pedaço de texto, uma tabela. Se você não fez por conta própria, isso é uma citação, tá? E aí, como você gerou uma citação, ela vai gerar uma referência. E aí nós temos a norma a NBR 6023, que diz como as referências vão ser utilizadas. A gente tem a NBR 6024, que fala sobre a questão da numeração progressiva, que é a numeração que nós vamos utilizar para as nossas sessões, né? Então, introdução é o número 1, desenvolvimento é o número 2, né? Então, isso é a numeração progressiva. A NBR 6027 fala sobre como que nós vamos fazer para gerar os sumários e as listas, tá? E a NBR 6028 fala como que nós vamos fazer para trabalhar e formatar resumos, resenhas e recessões, né? De novo, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre todos os conceitos da norma, eu vou pegar os principais pontos que aplicam principalmente para o relatório de estágio de vocês, né? Que é o do ensino médio, né? Então vamos lá. O que nós vamos ver nesse primeiro vídeo? Eu quero falar um pouco sobre principalmente os elementos de um trabalho, né? E aí depois a gente vai trabalhando com os demais itens nos próximos vídeos. Então vamos abrir aqui o nosso editor de textos, né? Vamos abrir aqui o Word Simple. Então vamos abrir a tela inteira, né? Para que vocês possam visualizar. E a gente tem o nosso modelo de trabalho que a gente tinha começado a fazer nos vídeos anteriores, né? Eu vou clicar nele. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar esse arquivo, eu vou apagar tudo que tem dentro dele para a gente poder entender os principais aspectos, né? Então, de novo, Ctrl T, seleciona tudo, apaguei, tá vendo? Não ficou mais nada. E aí nós vamos começar listando quais são os principais elementos de um trabalho. Então, a BNT define que todo o trabalho acadêmico ele vai ser composto por três elementos, três partes, né? Então, eu quero ver só para mostrar para vocês. Eu vou colocar uma tabela de três
por 2, 3 por 2, isso. Então a gente vai ter os chamados elementos, vou pôr aqui, né, só pré-textuais, textuais e pós-textuais, aqui tem um hífen, tá? Pré-textual quer dizer o quê? Aqueles elementos que vêm antes do texto. Pós-textual, aquilo que vem depois do texto. Mas o que são esses elementos? Vamos lá então escrever aqui. Tá? Reparem que eu vou colocar alguns aqui, mas nem todos são obrigatórios. Então vamos começar nos pré-textuais. A gente tem a capa, a gente tem a contracapa, capa. Alguns vão chamar de folha de rosto. Contracapa não tem if mais. Aí. A gente tem errata, a gente tem agradecimentos. A gente vai ter resumo, né? E aí o resumo vai ter em duas línguas, né? Vai ter na nossa língua original, na língua vernácula e em uma língua estrangeira. A gente vai ter listas, tá? E aqui em listas vão ser ilustrações, tabelas, figuras, quadros. Você vai colocar ali as listas que você tiver, você precisar, né? Tem mais a lista de abreviaturas também, né? A gente vai ter, por fim, o sumário, tá? Professor, quais desses elementos aqui são obrigatórios? Ou seja, eu tenho que colocar nos nossos trabalhos, ou nós deveríamos colocar em todos os trabalhos, tá? Vou vir aqui em página inicial e eu vou marcar aqui com uma cor diferente. Eu vou vir aqui e vou realçar de amarelo, tá? Então, os que eu realçar de amarelo são aqueles que são obrigatórios, tá? Reparem que aqui eu vou marcar só o resumo na língua nossa língua mãe, né, que é a língua vernácula, e o sumário. Nos elementos textuais, o que nós vamos ter? Podemos ter introdução, desenvolvimento e considerações finais ou conclusão, né? Ah, professor, mas o professor de não sei o que, lá de direito, de administração, falou que tem outros elementos. Aqui eu estou falando de uma forma bem geral, tá? Bem genérica. Estou pegando, como eu disse, os modelos dos relatórios de estágio que geralmente nós usamos. E os elementos pós-textuais, ou seja, aquilo que vem depois do texto. A gente tem referências, vocês vão encontrar glossário, apêndice, corrigindo aqui, né? Apêndice, anexo, índice, e aí, como é um relatório de estágio, vocês vão ter uma ficha de identificação, tá? Quais são os obrigatórios? De novo, vou marcar aqui só aqueles que vão ser obrigatórios, que no nosso relatório de estágio aqui do IFMT vocês vão ter que colocar, tá? Então, professor, o que quer dizer obrigatório? Quer dizer que nos trabalhos que vocês vão desenvolver, vocês vão ter que colocar. Ah, mas aqui não é obrigatório? Não. Esse daqui é realmente a parte que é obrigatória, né? Você não vai entregar um trabalho só com capa, contracapa, resumo, sumário, referência e ficha de identificação. Você tem que fazer a parte textual de uma forma geral. Aqui eu estou colocando aqueles elementos aqui na pré-textual e na pós-textual que você vai ter que colocar no caso do relatório de estágio, tá? Por que eu falo no caso do relatório de estágio? Vamos pegar, por exemplo, eu, Adriano, na disciplina de informática, peço para que vocês façam um trabalho. O trabalho de vocês falar sobre processadores. Vai dar, sei lá, 2 páginas, 3 páginas. Não tem por que você, por exemplo, fazer um resumo desse trabalho. Óbvio que se você fizer, vai ficar mais bonito. Mas se você colocar um resumo, você está adicionando uma página a mais no seu trabalho para algo que é muito curto. A mesma coisa vale para o sumário, né? A ficha de identificação para trabalhos em sala de aula, você não vai fazer. Isso aqui é para o relatório de estágio. Referência vai ter. Referência, se você fez um trabalho, você vai ter que referenciar, você vai ter que dizer de onde você tirou. Tá? A mesma coisa vale aqui para capa e contra capa. É um trabalho mais simples, então aquele que eu falei de processadores que você vai fazer para mim, você não precisa fazer uma contracapa, só a capa você já consegue fazer aquilo ali. Então o que eu estou falando aqui é que no relatório de estágio, esses elementos que eu marquei aqui, que eu destaquei, eles vão ser obrigatórios. Tá?
Professor, mas é só isso. De uma parte geral, sim. Então, essa é a parte estrutural. Essa é esse pedaço aqui que eu quis listar para vocês, os elementos de um trabalho. Então, reparem que quais são os elementos obrigatórios, tanto no pré-textual quanto no pós-textual. E óbvio que os textuais, todos os elementos textuais, eles são obrigatórios, tá? Então, esses são os elementos que vocês têm que colocar num trabalho, no relatório de estágio de vocês. Beleza, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Vai aparecer aqui para vocês um cardzinho, né? Para vocês visualizarem, clicarem verem o vídeo anterior, né? Vai aparecer em algum lugar por aqui, eu nunca sei onde que ele aparece, né? E no próximo vídeo eu falo um pouco sobre as regras de apresentação e começo a trabalhar com vocês as formatações do trabalho. Tá joia? Valeu, até mais.